Aviso: pode conter erro de tradução em português. Aviso: alguns nomes não vão estar traduzido. Capítulo 43. O resto dos heróis. A tarde em Paris estava se tornando presente, o sol se punha no horizonte e o céu em tom alaranjado acompanhava. Benny caminhou calmamente pelas ruas de Paris, que apesar do horário ainda estavam muito movimentadas. Aos poucos o céu noturno foi se fazendo presente e as luzes da rua se acenderam, enfeitando de uma forma muito linda a cidade do amor. Ele sentiu algo se mover dentro de sua jaqueta, então abaixou um pouco o zíper e a cabeça de um pequeno necrofrigem apareceu. Que cheio de energia se movia inquieto nas roupas do pai. Ela queria sair, mas ainda havia muita gente na rua, e ela não correria o risco de levar um tiro, ou pior ainda, de um louco tentar matá-la por parecer um grande bug. Parece que ele não gosta nem um pouco de estar ali. Isso foi dito por uma garota que acompanhou ele nesta caminhada. Suas características mais notáveis eram o cabelo azul curto, um piercing na orelha esquerda e suas roupas que estavam em algum lugar entre o gótico e o rock. Benny, eu sei, mas não vai fazer mal nenhum emprestar a você o metamorfo que eu fiz para ele. Afinal, não posso colocar você na minha jaqueta. A propósito, que tal sua nova aparência? Eu gosto dela, gosto mesmo, embora se ela estivesse em sua forma humana, ela poderia praticamente fingir ser sua mãe. Benny, isso é ruim? Ele perguntou em tom zombeteiro, ao que a garota apenas desviou o olhar, mas sem dizer nada segurou a mão dele. Veremos, aliás, quanto tempo mais. Benny, não muito, o canal Saint-Martin fica a uma quadra daqui. Lá nos encontraremos com os demais para tomar os sorvetes do André, é uma boa forma de comemorar nossa vitória contra os soberanos. Ei, é verdade que esses sorvetes são mágicos. Benny, isso é o que eles dizem, mas vamos Ellen, não mencione nada sobre eles não serem, da última vez não foi bonito. Isso mesmo, a garota que o acompanhava, aquela garota com uma aparência tão curiosa, era Ellen Veus, aqui Messeleran, que usava um aparelho que lhe dava uma aparência humana. Muito lindo se você perguntar ao Benny. Assim que chegaram ao canal de Saint-Martin, encontraram seus amigos sentados com seus respectivos parceiros tomando um sorvete. Gwen e Luca compartilharam um grande, assim como Nino e Alia. Enquanto isso, Marinette e Adrien estavam na fila para comprar um. Ambos saudaram e continuaram subindo as escadas da ponte e sem mais delongas formaram fila. Marinette, olá, que bom ver você chegando. Cumprimentei os dois com a clássica saudação francesa, que era um beijo em cada bochecha. Enquanto Adrien cumprimentou com um aperto de mão. Você está bem, Ellen? Ellen, obrigada, embora pareça um pouco estranho. Depois que o casal da frente passou, foi a vez de Marinette e Adrien. André, entusiasmado com eles, iniciou seu trabalho e com muita paixão montou aquele especial para o casal. Seus sabores eram exatos, cada um representava o outro, embora desta vez fossem temáticos de Chat-Noir e Ladybug, talvez uma sugestão do que se diz Ladybug e Chat-Noir estão destinados a acabar juntos. E finalmente chegou a vez dele. Jovem Benny, que bom ver você de novo, e vejo que dessa vez você está acompanhado. Seu olhar agora se voltou para Ellen. Prazer em conhecê-lo, querido. Sou André, o sorveteiro, e meus sorvetes são tão mágicos que derretem o coração das pessoas. Talvez eu possa fazer isso com o seu. Ellen, eu sou Ellen e sim, gostaria de ver sua magia, Sr. André. Deixe comigo. E o sorveteiro pegou 2 copos e uma colher grande para começar seu trabalho. Para o jovem Benny, André ainda se lembra com saudade de sua primeira combinação. Amora escura como seu cabelo e mirtilos como seus olhos. Mas assim como há variantes no coração, também existem variantes no sorvete. Então deixe-me mostrar o que meus sorvetes me dizem sobre isso, vamos ver. Dito isso, ele pegou o primeiro sorvete, sem ver, simplesmente deixou sua intuição guiá-lo. Para começar, sorvete de nuvem, como o tom azul claro que a caracteriza. Finalização, e como toque ainda mais especial, sorvete de chá verde para realçar a beleza dos seus olhos. Finalmente terminei o sorvete e entreguei para Benny. E sorrindo, o moreno mostrou sua sobremesa para o companheiro. E Ellen não pôde fazer nada além de observá-lo, sentindo uma leve queimação nas bochechas, e o sorvete era uma clara referência à sua forma que Nesseleran, o que era incrível, sabendo que André nunca tinha visto daquele jeito. É um aspecto curioso, mas o coração do André e os seus gelados não se confundem. Benny, vou acreditar na sua palavra, André. E sem mais delongas ele provou seu sorvete. E agora é a sua vez, querido. Primeiro vamos começar com um sorvete de coco, branco como a roupa dele. Ele disse e começou a colocar a primeira bola de sorvete no copo, depois será seguido por um delicioso sorvete de chocolate como o cabelo dela. Depois menta como os olhos dela.
coloco as duas últimas bolas de sorvete e para finalizar, um pequeno objeto que sinto que não pode faltar, algo que vai dar esse toque especial, eu sei. De uma das bandejas do carrinho tirou o último, um ótimo mirtilo. E com isso ele terminou seu trabalho que entregou nas mãos de Ellen. Ellen olhou para o sorvete com amor refletido em seus olhos. Aquela sobremesa não se confundia com nada, até o mirtilo tinha um significado, que só eles sabiam, claro. Benny pagou os 2 sorvetes e, após se despedir de André, os dois foram em direção aos amigos, que estavam sentados na beira do canal. Eles se sentaram ao lado de Marinette e Adrien, e começaram a saborear seu sorvete com calma. Embora Benny, olhando de lado para ter certeza de que ninguém o via, abriu um pouco o zíper da jaqueta, de onde aparecia a cabeça de Eira, e lhe deu um sorvete. Ao que felizmente a menina começou a comer. Nino, é incrível, não é? Parece quase falso, que ontem estávamos lutando contra alienígenas, e agora estamos comendo um delicioso sorvete da forma mais tranquila. Marinette, isso mesmo, parece tão irreal. Estou quase com medo de fechar os olhos e, quando abri-los, me encontrarei de volta ao campo de batalha cercado por Dinalins e Gibredes. Adrien, ou ver o céu, e em vez disso vê-lo tão claro com o sol ou a lua decorando-o, que está coberto por muitos navios inimigos. Gwen, é normal que eles fiquem com medo, embora Benny e eu já tenhamos passado por algo parecido antes, ainda não conseguimos nos acostumar. Mas, acabou, e acho que agora podemos todos nos concentrar nas nossas coisas, quero aproveitar o que me resta em Paris. Ele disse apoiando a cabeça no ombro de Luca. Alia, é verdade, agora podemos voltar ao nosso dia a dia, embora esta experiência nos tenha deixado muito em que pensar. Acho que vou começar a estudar jornalismo, não se sabe se algo parecido vai acontecer algum dia. Benny, espero que ninguém ouça você. Vendo que não havia mais gente por perto, Benny tirou Eira do paletó, que estava focada apenas no sorvete. Isso foi o melhor. Passaram um tempo juntos, desfrutando de uma tranquilidade que viram muito longe, e que obviamente todos merecem. Um pouco mais tarde, já com o sol se pondo, Marinette e Adrien entraram na padaria dos pais dela, como sempre o cheiro delicioso de bolos e assados enchendo os dois jovens. Fechando a porta atrás deles, foram diretamente para a cozinha, onde, como sempre acontece, se encontraram com todo o pai amassando massa e sua esposa Sabine tirando uma bandeja com um delicioso pão fresco. Marinette contemplou com ternura a cena de seus pais fazendo o que ela mais amava, vê-los tão felizes, sabendo que estavam seguros, era tudo o que ela precisava. Ele apoiou a cabeça no ombro de Adrien e simplesmente relaxou. Agora está tudo bem, eles estavam bem. Adrien não disse nada, mas tinha os mesmos pensamentos que sua namorada. E para os dois adolescentes foi gratificante saber que a partir de agora as coisas seriam diferentes. Sabine, ao perceber que eles estavam ali, deixou a bandeja com pães em uma das mesas e se aproximou para recebê-los. Com um abraço e um beijo na bochecha, a mulher os convidou para comer algo preparado na hora, e a única que aceitou foi Adrien, porque Marinette se sentiu satisfeita depois de tomar sorvete a tarde toda. Marinette, precisa de ajuda com alguma coisa? Ela não se sentia cansada e nunca fazia mal poder passar bons momentos com os pais. Sabine, tem certeza? Marinette simplesmente negou, com um sorriso aparecendo nos lábios, a do rabo de cavalo apontou um lugar para a mãe. E quando ela viu o que era, ela sorriu também. Tom, e lembre-se Adrien, se amassarmos por muito tempo, a massa oxida excessivamente e pode fazer com que a malha de glúten perca força e se degrade e perca elasticidade. A melhor forma de ter uma massa de pão perfeita é amassando delicadamente, devagar. Imagine que a massa é algo que você adora, se exagerar pode danificar. Adrien apenas assentiu, seus olhos brilhando de excitação por conhecer os segredos de um padeiro. Adrien, suave, lento e com amor. O loiro, com as mangas já arregaçadas, começou a trabalhar na própria massa, sendo supervisionado por Tom. Ambos sendo observados por ambas as mulheres que gostavam de ver seus homens trabalhando. O navio se materializou no telefone de Marinette e se transformou em um rolo de massa, seguindo as mesmas instruções do Adrien e de Tom. Marinette negou, divertindo-se com a cena, e vendo que seu filho e seu namorado estavam se divertindo, por que não fazer o mesmo? Ele tirou o paletó, e caminhou em direção à mesa, com ar de superioridade. Pegou uma massa e começou a trabalhar, diante do olhar surpreso de loiro, que obviamente entendeu a dica. Marinette, vai demorar um pouco para você chegar ao meu nível de querido. Com o dedo ele pegou um pouco de farinha da mesa e tocou a ponta do nariz do loiro. O mesmo com você, pequeno navio. Adrien, o que temos? Shape. Os três permaneceram em silêncio, observando-se de forma desafiadora. E começou a competição de quem amassou melhor.
Obviamente Marinette estava em vantagem porque era quem tinha mais experiência no ramo de panificação, o que levou Adrien e Chip a tomarem medidas drásticas. O alienígena se transformou em uma pequena catapulta, e Adrien juntou um pouco de farinha nas mãos e se posicionou. Você pode imaginar o resto. Chip disparou sua catapulta e a farinha caiu no rosto de Marinette, cegando-a, o que obviamente a impediu de continuar a massa. Marinette, eles deviam ser trapaceiros, reclamou ele, esfregando os olhos, querendo limpar a farinha. Adrien, você é uma má influência para Chip. Adrien, esse é meu garoto. Ela cumprimentou Chip, em forma de mão, e continuou trabalhando, mas não demorou muito para que Marinette se limpasse para continuar. Sabine e Tom simplesmente permaneceram como espectadores da competição criada. Eles se entreolharam, confusos, ergueram os ombros em sinal de rendição, e porque não se uniram, Tom foi encorajar Marinette, afinal ela era namorada dele, e Sabine que a balança não era tão desigual. Ela encorajou Adrien e Chip, dando-lhes alguns conselhos também. Tique, pelo menos, eles se divertem, comentou o pequeno Kvami sentado em uma jarra, comendo um biscoito. E ao lado dele estava Plague, devorando seu precioso queijo. Ele jogou-o para o alto e com uma mordida o queijo desapareceu, e então um grande arroto se seguiu. Plague, porco. Não, esse é o Daisy, sou um gato carinhoso e faminto. Você não acredita? Pequeno caroço. Tique, pare de me chamar assim, você quer que eu te chame de fedorento? Plague, parece incrível. A criação Kvami simplesmente revirou os olhos diante do comportamento de seu parceiro. Agora, ele entendia a Marinette quando ela era lá de Buri. E essa foi mais uma noite da família do Pai Sheng. Enquanto isso, para os demais integrantes dessa turma, a noite não foi muito diferente. Nino e Alia também estavam juntos. Uma noite de casais, embora Moreno naquele momento estivesse sofrendo um ataque das irmãs de Alia, ela e Eta, que muito queria jogar com entusiasmo. E claro, a Morena não resistiu à insistência das meninas. Alia, muitas pessoas consentem com eles. Deixou uma tigela de pipoca na mesinha de centro e se agachou na frente de Nino, que estava deitado no chão com as meninas sentadas em suas costas. Ele pegou seu boné vermelho, ajeitou e beijou na testa. Nino, obrigado, amor. Os nervos corroeram Gwen, que olhou para o navio à sua frente como a maior ameaça que ela já havia enfrentado. Se não fosse um namorado, Luca, segurando sua mão, ela já teria feito um portal para sair há muito tempo. Posso estar exagerando, mas durante todo esse tempo ela teve que lidar com problemas espaciais, com alienígenas que querem prejudicar sua família ou ela. Ela não estava acostumada com os problemas de uma adolescente normal. Mas aí está, na situação que toda pessoa deve enfrentar pelo menos uma vez na vida, ao conhecer a sogra. Sim, o que tanto preocupou o meio a Nobita foi conhecer a mãe e a irmã de Luca. Luca, qual é? Não é grande coisa. Minha mãe não é a típica mulher séria que vai te julgar com os olhos ou pedir para você se afastar. E Juleka, bem, se você disser a ela que sabe fazer mágica e que tem um livro de feitiços, você se tornará o ídolo dela. Gwen, isso não me acalma em nada. Luca apenas riu e a beijou na bochecha, segurando as mãos com força, mas Gwen, os dois avançaram em direção ao navio. Atravessaram a pequena prancha que funcionava como ponte até a proa, onde Juleka estava sentada em uma das cadeiras de praia, escrevendo em um caderno roxo. Ao vê-los chegar, fechou o caderno, colocou-o de lado sobre uma mesinha, levantou-se e aproximou-se deles, estendeu a mão para Gwen para que ela se apresentasse, embora percebesse o quanto estava um pouco nervosa. Não se preocupe, não vou te morder, não me incomoda se você sair com ele. Aponto para Luca preguiçosamente, ao que ele apenas levanta uma sobrancelha, confuso e talvez um pouco ofendido. Só vou te dizer, você é uma garota corajosa. Luca, ok, o que você quer dizer com isso? Juleka em resposta apenas ergueu os ombros desinteressadamente. Gwen, sentindo seus nervos diminuindo, não pode deixar de rir da relação entre os dois irmãos, de uma forma que eles a lembravam de Ben e ela. Ao vê-la rir, os dois irmãos interromperam a pequena discussão e simplesmente a imitaram. Agora que ela estava mais calma, apertou a mão de Juleka. E claro, para ganhar um pouco mais de confiança, eles começaram a falar sobre qualquer coisa, e quando uma coisa levava a outra eles acabavam falando sobre seus poderes. Aparentemente, Juleka já foi informada de seus status de anodita e feiticeira, o que fez com que Luca ganhasse um olhar sério de Gwen. A desculpa da modelo era simplesmente que ele não gostava de segredos e que precisava ser honesto com a família. Mas ele obviamente pediu desculpas por falar sobre isso sem o seu consentimento. Gwen o beijou na bochecha, não querendo levar isso a sério. Ela confiava em Luca, e se sua família conseguisse guardar o segredo, era perfeito. Além disso, se vendo de uma forma diferente, ela não precisava fingir para tentar.
Esconda tudo dela. Juleka, você poderia me emprestar seu livro de feitiços? Luca empalideceu a pedido da irmã. Ele a conhecia bem o suficiente para saber que um poder como esse não terminaria bem nas mãos de Juleka. Gwen, eu poderia te mostrar alguns se você quiser. E a essa altura Luca já estava orando para todas as divindades que conhecia, ou seja, para qualquer mitologia que ele lembrasse. A risada de uma mulher chamou a atenção de todos. Veio da sala de controle da nave, de onde saiu a mãe de Luca e Juleka, a Narca Colfine. A Narca descia calmamente da sala de controle, assobiando uma das típicas melodias piratas, quando de repente parou seus passos, tudo porque viu um intruso embarcando em seu navio. Ele se aproximou de forma curiosa, mantendo uma expressão séria para tentar irritar ou intimidar o estranho, o que pareceu funcionar. Cruzando os braços, ela ficou na frente de Gwen, mantendo o olhar fixo no dela. Luca, olá mãe, gostaria de apresentar alguém a você. Ele segurou a mão de Gwen novamente e lentamente a trouxe para mais perto dele. Gwen, olá senhora Colfine, sou Gwendolyn, ou Gwen, como você quiser, e eu sou a Lucas, minha namorada. Terminei a frase quando vi como Gwen hesitou. A Narca permaneceu em silêncio, e mesmo com os braços cruzados não tirou o olhar de Gwen, que, naquele momento, não sabia mais o que dizer. Foi um alívio quando a expressão séria da mulher foi substituída por uma mais relaxada. A Narca, através dos 7 mares, parece que Luca encontrou um navegador que dirige o navio do seu coração. Animada ela colocou o braço em volta dos ombros de Gwen. Para sua surpresa, não tenho muito o que dizer menina, apenas cuide do meu filho. Agora, que tal você me contar um pouco sobre você e como se conheceram? Gwen, bem, tudo começou em um dia de neve. Estaria mentindo se dissesse que não fiquei nem um pouco desconcertado com a repentina mudança de humor da mulher, mas a situação não poderia ser mais incrível. Ela havia sido salva de uma situação ruim. Ben e Ellen caminharam pelas ruas da cidade do amor, desfrutando da companhia um do outro e do silêncio quase confortável. Quase, mais do que tudo porque a pequena Ira gritou de felicidade por não estar escondida, e por estar nos braços de Ellen, já que naquele momento não havia ninguém nas ruas, o que Ellen também aproveitou para voltar à sua forma normal. A caminhada parou quando chegaram à Ponte das Artes, principalmente porque Ellen estava curiosa ao ver tantos cadeados colocados em seu portão. Ben explicou que os amantes colocavam cadeados fechados, e depois jogavam a chave como símbolo de seu amor e união. Pelo menos era isso que ele lembrava pelo que Gwen lhe explicou, ele não havia prestado muita atenção nisso na época. Ellen encostou-se na grade onde estava sentada a Ira, que curiosamente focou sua atenção na água, estendendo as mãozinhas como se quisesse ir. Quando Ben estava prestes a se aproximar dela, um brilho apareceu. E a partir disso, como sempre, Paradox apareceu na companhia de Bunix, sem avisar, obviamente. Paradoxo, peço desculpas pela entrada tão abrupta em um momento íntimo, jovem Benjamin, mas achei que você gostaria de se informar. Bunix, tentei falar para ele que poderia ser mais tarde, afinal ele tem todo o tempo do mundo, mas ele não escuta. Ele nem se importava mais, conhecia o jeito de ser do seu mentor. Além disso, ele nunca fazia as coisas só porque tudo tinha um significado. Benny, está tudo bem Bunix, estou acostumado com isso agora. Então professora? Paradoxo, sim, já atendi ao seu pedido. Gabriel Agreste está no Galvan Prime junto com a cápsula da esposa. Asmund cuidará pessoalmente de Emily, conhecendo-o, não demorará muito para ela acordar. Benny, é raro Asmund entrar em uma situação como essa. Paradoxo, acredite quando digo, Asmund conhece a dor de perder uma esposa. Benny, existe uma chance de falhar, quero dizer, porque se não for com Alien. Paradoxo, não se preocupe, Benjamin, a tecnologia Galvan é anos-luz mais avançada que a da Terra. Confie no que diz um caminhante do tempo. Benny simplesmente assentiu, mais calmo, ele entendeu a dica do viajante a propósito. Asmund me pediu para te dizer, para cuidar do Omnitrix dele, e não usá-lo como se fosse um brinquedo. Bunix. Bem, se isso é tudo, é melhor irmos andando, não é como se quiséssemos interromper mais do que o necessário, certo? Com isso ele lançou um olhar irritado para Paradoxo que entendeu a dica e tirou seu relógio de bolso. Enquanto Benny olhava para o local para onde Bunix estava olhando e percebia que Ellen estava de costas brincando com Eira, completamente alheio à conversa. Não se preocupe, deixei um pequeno objeto no seu bolso que iria te ajudar, ele disse depois de ver a expressão preocupada em seu rosto. Confuso, Benny levou a mão a um dos bolsos da jaqueta, e era verdade, havia um pequeno objeto que o deixou surpreso, e um pouco envergonhado, o que foi perceptível quando uma pequena coloração avermelhada apareceu em suas bochechas. Paradoxo,
Virei amanhã para te levar para Belvood. Até lá, eu diria para você aproveitar esta noite. O caminhante do tempo sorriu quando o brilho os iluminou, e a última coisa que Benny viu foi Bunix piscando para ele. Assim que eles partiram, ele se aproximou lentamente, ficando ao lado de Ellen. Ele apoiou os braços na grade. Seu olhar estava fixo na água, sentindo-se um pouco desconfortável por causa do silêncio, e por ignorá-la, virou-se para olhá-la. Ele a encarou. Ela sorria feliz, mexendo uma de suas garras, que Eira segurava, tentando levar até a boca. Ele não conseguiu esconder o sorriso que se formou em seus lábios na cena, e poderia facilmente ser confundido com o de uma mãe e sua filha. A verdade não era ruim, mas não era algo que ele pudesse decidir. Ou seja, elas já terminaram a Batalha dos Mundos e ainda não tocaram nesse assunto. Helena, aconteceu alguma coisa? Perguntou Agnes Celeran quando viu que ele estava com o olhar perdido. A sua pergunta, ele saiu da pequena nuvem em que estava. Benny, sim, eu só, me desculpe, não tive a intenção de ignorar você. Ellen, ok, você vê que era importante. Benny, sim, Gabriel está esperando por uma oportunidade como essa há muito tempo, e bem, digamos apenas que quando eu o recrutei para ajudar na batalha, eu o chantageei um pouco. Ela apenas negou ter rido, ficou claro que isso era algo do Benny. Ellen, mudando de assunto, você vai voltar para Belvood? Benny, sim, não tenho mais nada para fazer aqui. O principal motivo da minha estadia foi evitar que Given se envolvesse com os soberanos. No final aconteceu o contrário. Mas agora a invasão acabou e é hora de Benny 10 voltar a ser apenas Benny Tennyson. Pelo menos até que um herói seja necessário novamente. E você, Helena, o que vai fazer? Ellen, não sei. Pierce e Manny voltaram para o projetor para continuarem ajudando os alienígenas presos lá, mas eu, não sei. Eu gostaria de ficar aqui, pelo menos por um tempo, e me juntar oficialmente aos encanadores. Max disse que poderia me ajudar com isso. Benny, oh, brilhante. Brilhante. Helena, sim, e novamente o silêncio reinou. Eira abriu as asas que a cobriam e voou em direção a Benny. Dessa vez a garotinha queria um pouco de carinho do pai, então ela desceu lentamente sobre a cabeça dele, e se enrolou, usando o cabelo dele como se fosse uma espécie de cama. Benny não negou, e ergueu a mão para acariciá-lo, enquanto pensava em como isso era incômodo. Havia um assunto para conversar, e os dois sabiam disso. Então, por que pensavam tanto nisso? Ele não se sentia tão nervoso e assustado desde que enfrentou o Zombozo fantasmático. Era assim que era estar com a pessoa que você gosta e não poder dizer nada? E aquele que riu da Marinette, e sim, ele não negou que gostava da Ellen. Benny, Helena. Ela só conseguia olhar nos olhos dele. Quando estávamos na guerra, você disse que depois que tudo acabasse, você me daria uma resposta. Não é que eu queira pressioná-lo ou parecer ansioso. O que estou fazendo? A batalha acabou, e agora somos você e eu. Quero saber, finalmente mereço a resposta. Ele perguntou nervoso, o que Eira pareceu notar. Então ele se abaixou da cabeça de Benny até seu ombro, esfregando sua bochecha na dela. Ellen, eu esperava que um de vocês mencionasse isso. Ela riu um pouco nervosa, sentindo seu rosto começar a queimar um pouco. Respirou fundo, tentando não pensar muito nisso e evitar o nervosismo que começava a aparecer. Acho que a resposta é mais que óbvia, não fiz isso por gratidão, não fiz porque. Do calor do momento, eu fiz isso porque gosto de você. E só antes de você partir é que consegui reunir coragem suficiente para arriscar. Benny, então, isso significa, você me daria uma chance de experimentar? Ellen, a pergunta é necessária? Acho que por tudo que passamos, seria difícil para mim deixar você ir, Benny Tennyson. Em vez disso, deixá-los ir. Isso também foi endereçado ao pequeno Necrofrígia. A questão é, você me aceita? Benny, não tenho motivos para recusar, o que você me diz? Eira, que não entendeu, obviamente nada, simplesmente gritou e abriu as asas para bater em volta dos dois. Parece que ela também não tem problema. Então Ellen, com a aprovação da Eira, você seria minha namorada. Ele finalmente soltou a pergunta que eu estava esperando há tanto tempo. Ellen, se você não se importa de estar com um alienígena mais velho que você, então sim. Benny, você não sabe quem é meu avô. E com o comentário os dois riram. Ellen, é engraçado que de todos os lugares que confessamos aqui, nesta ponte, onde milhares de casais selaram o seu amor e união com um cadeado. Benny, e por que ser a exceção? Confusa, Ellen se surpreendeu quando Benny tirou do bolso um cadeado, cujo corpo era pintado de verde metálico, e seu anel preto. Como uma chave azul, na extremidade da qual estava gravado o símbolo do Omnitrix, um presente de Bunix. Ellen, comovida, segurou o cadeado nas mãos e, sem mais delongas, começou a colocá-lo em uma das barras, um pequeno buraco no centro de todos os cadeados.
E entre todos os cadeados, uns gastos, outros enferrujados, destacava-se o dele, tão brilhante e cheio de vida. Uma vez colocada, Benny jogou a chave o mais longe que pôde, aterrissando-a na água. Neste ponto, por que não arriscar? Benny se aproximou de Ellen e gentilmente colocou as mãos nos quadris dela, e ela passou os braços em volta do pescoço dele. Eles se olharam nos olhos, ambas as esmeraldas verdes cruzadas, e depois de tanto tempo, finalmente conseguiram fazer o que tanto queriam um do outro. Por fim, eles se beijaram, selando completamente a demonstração de seu carinho e todos os acontecimentos ocorridos. Só que desta vez Benny não foi pego de surpresa, o que poderia tê-lo feito gostar mais. E Eira, que estava rondando eles, não entendeu o que eles fizeram, mas quando viu que Ellen beijou Benny, ela tentou fazer isso também. Então quando eles se separaram, a garotinha tentou beijar seu pai. E Benny simplesmente a beijou no rosto, assim como Ellen, o que pareceu deixá-la feliz. Fim do capítulo 43.